Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Quero ler aqui com os irmãos, a partir do versículo 9 até o final deste capítulo. Capítulo 1 de Apocalipse, versículos 9 ao 20. Leamos então em nome de Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada, ou uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Amém? Amados, esta porção que agora acabamos de ler compreende o assunto que nós vamos discorrer esta noite com uma primeira ministração. Como os irmãos podem ver, o tema, da primeira mensagem: os 7 candelabros de ouro, o Cristo de Deus em glória, dignidade, poder e autoridade. Amados, faz-se necessário, ao adentrar o estudo do livro do Apocalipse, nós termos algumas considerações que são extremamente importantes. Seriam como que chaves hermenêuticas, ou que seja, chaves hermenêuticas que nos ajudam a olhar o livro do Apocalipse de uma maneira um tanto diferente, como se olha convencionalmente. É importante nós sabermos que nós estamos distantes do tempo em que foi escrito este livro, aproximadamente 2000 anos, e portanto situar-nos dentro do contexto no qual ele foi escrito. Ou seja, se nós voltar o coração, voltar o entendimento para o momento em que João, na ilha de Patmos, ali recebeu estas revelações, se faz necessário para que nós possamos ver da perspectiva correta, tocar no conteúdo, tocar na razão porque esse livro nos foi dado. Eu quero abordar aqui alguns pontos enquanto considerações gerais e iniciais que são importantes. Amém? Vejam, qual é a importância do livro do Apocalipse, sobretudo nos nossos dias? Eu sei que este é um livro que poucas pessoas consideram. A maioria dos cristãos sequer leem o livro do Apocalipse. Não há um interesse geral, ou que seja pelo menos de uma grande maioria dos líderes religiosos, de ministrar este livro tal como ele é. Isso porque este livro, enquanto um livro de caráter escatológico, ele é extremamente importante para tratar, ou que seja como se fosse uma arma muito poderosa contra o deísmo. E alguém pergunta: pastor, o que é o deísmo? Ora, deísmo é uma filosofia em que diz que ainda que
possa eventualmente haver um Deus pessoal, criador de tudo, esse Deus, entretanto, diz essa filosofia, essa corrente, que ainda que você não conheça, ou ainda que você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas o espírito dessa filosofia existe, está espalhado e está corrompendo a maioria dos cristãos. O deísmo diz que embora haja um Deus, embora não confesse um Deus, mas digamos que houvesse, esse Deus certamente, ele abandonou a sua criação a leis próprias. Ou seja, Deus existe, mas ele está lá no seu mundo, ele está separado da criação, ele não intervém, ele não pune, ele não salva, ele não julga, ele não intervém, ele deixou e abandonou os homens, cada um por conta própria. Essa filosofia certamente é contrária a tudo o que a Bíblia Sagrada nos diz. Na verdade, existe o contrário disso, que é o teísmo, que é aquilo em que nós acreditamos, que é certamente o entendimento e o pensamento de que há um Deus verdadeiro, há um Deus eterno, há um Deus criador de todas as coisas, e que ele não somente está interessado na sua criação, como ele nunca abandonou o seu povo. Ou melhor, ele nunca abandonou a sua criação. Ele esteve presente em todos os momentos, antes da queda, durante a queda, depois da queda, ele esteve ali intensamente próximo do homem, trabalhando, até porque ele próprio entrou na história, ele se fez criatura, ele se fez homem, ele participa, né, desse processo, de maneira que no Apocalipse nós vemos então Deus sendo glorificado. Aqueles que se aproximam deste livro, tão somente curioso quanto às figuras, aquelas feras que aparecem, né? Aqueles símbolos estranhos, querendo saber o que significa isso ou aquilo, certamente não se aproximam adequadamente deste livro, uma vez que este livro ele foi escrito para exaltar e glorificar o Eterno, para revelar, né, a toda a suficiência e a soberania e o poder e a majestade do nosso grande Deus. É por isso que, para nós entendermos esse livro, nós devemos olhá-lo de uma perspectiva correta. Ora, qual é a perspectiva incorreta com que geralmente se olha esse livro? Geralmente buscam o livro do Apocalipse como sendo uma área, né, de estudos dentro da teologia convencional. É como que a teologia fosse o estudo da Bíblia, e aí eles dividem essa Bíblia em várias áreas, em vários campos. Assim tem a cristologia, né, que estuda a respeito de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina disso e daquilo. Aí olham para o Apocalipse como sendo também uma área de escatologia, um estudo das coisas finais. E é assim que muitas pessoas se perdem por olhar o Apocalipse como se fosse apenas algo que se esgota em si mesmo. Então temos que corrigir essa visão equivocada e olhá-lo da perspectiva correta. Pastor, qual é a perspectiva correta com que olhar o livro do Apocalipse? Irmãos, o livro do Apocalipse, como o próprio tema que nós vamos tratar fala de uma vitória sobre as forças do mal, de um conflito cósmico que teve o seu início na eternidade passada. Ao olhar para a Escritura, olhe como um todo. O Apocalipse sendo um livro em que nos mostra, em que nos revela a consumação de uma longa história. É preciso reconstruir a história, voltar ao princípio. Não se pode entender o Apocalipse sem entender o Gênesis, o livro do começo, que ali começa toda uma narração e uma descrição de uma história, quando Deus, o Eterno, o Criador de tudo, ele começa a criar o mundo e entra na história e então nos leva a um desfecho. E esse desfecho, então, é o livro do Apocalipse. É impossível você ter, de fato, uma clara visão a respeito deste livro se você estudá-lo isoladamente do começo. Tem que reconstruir, tem que fazer um link, né, deste final com o começo. Aí nós vamos retornar na história, voltar na história, fazer uma retrospectiva e de lá
nós vamos começar a caminhar em direção ao Apocalipse, e é somente assim que nós poderemos entendê-lo como sendo o livro que trata da consumação de uma história que teve início na eternidade passada, quando Deus no início criou todas as coisas. É por isso que o nosso objetivo nessa conferência é exatamente resgatar. Resgatar o quê? O conteúdo, resgatar a mensagem do livro do Apocalipse, já perdida há muito tempo. E ainda que o termo Apocalipse signifique revelar, como que se lê literalmente revelação, mas nunca se teve um livro tão oculto e tão fechado e tão selado para a maioria do povo de Deus como esse. Parece até na verdade já é um paradoxo, né? O livro que é a revelação está selado, está fechado para a maioria dos cristãos, mas Deus vai nos abrir este livro, Ele vai nos revelar esse livro a todos que com um coração sincero dele se aproximarem em oração, dizendo: Senhor, eu quero compreender de fato este livro. Eu quero compreender, na verdade, qual é a mensagem que esse livro traz a cada um de nós. E é por isso que nós temos que reconstruir a história. E nós nessa noite queremos reconstruir 2 momentos da história em que o Apocalipse está intimamente ligado, para que, reconstruindo esses 2 momentos, nós estejamos claros então da sua mensagem. O primeiro momento que nós vamos reconstruir é o momento em que João recebeu estas revelações. É este momento. É o momento que fala dessa primeira visão aqui. Então, para entender esse momento da igreja, que ela vivia no final do 1º século, teremos que reconstruir um outro começo, que é o começo dos séculos, que é na eternidade passada, quando Deus criou todas as coisas, e ali começou uma história. Os irmãos entenderam esses 2 momentos que devem ser reconstruídos? O momento em que o livro foi escrito, o momento ali no final do 1º século, quando João recebe imediatamente a mensagem do Apocalipse, e para entender esse primeiro momento, devemos reconstruir um outro momento, que é o princípio de todas as coisas, que vai lá do início, que vai nos levar ao livro do Apocalipse, e assim nós vamos perceber como que o livro do Apocalipse é um livro, na verdade, de revelação, de consolação, de esperança e de garantia. Imagine que nesse primeiro texto que lemos aqui no capítulo 1, nós temos, na verdade, o primeiro arrebatamento de João. Talvez alguém tenha achado estranho, pastor, mas por que uma visão quadridimensional? Por que 4 dimensões? Se o livro do Apocalipse tem dezenas de visões. É porque, se você bem observar, no modo como essas visões aqui foram dadas a João, por 4 vezes, em 4 ocasiões bem claramente definidas, João é arrebatado em espírito. Nós temos aqui no capítulo 1, no versículo 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz que dizia. É a primeira vez, é o primeiro arrebatamento. Nós vamos verificar um segundo arrebatamento no capítulo 4 e depois um terceiro arrebatamento lá no capítulo 17 e um quarto e último arrebatamento no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse. Então são 4 grandes arrebatamentos que João tem. E para cada um desses arrebatamentos, ele tem um conjunto de visões, que é um conjunto de mensagens espirituais que revelam algo a respeito de Deus, algo a respeito da sua igreja, revela algo a respeito dos homens maus e perversos, algo a respeito da economia escatológica de Deus, do modo como Deus vai, na verdade, consumar a história. Nós falávamos aqui no início a respeito do deísmo, que é a filosofia que diz que ainda que haja um Deus, ele está separado e divorciado da sua criação, o que certamente é um erro. Mas falar de escatologia é falar o seguinte, é afirmar o seguinte: há um Deus nos céus, ou no universo, que é criador de tudo, que é sustentador de tudo, é um ser pessoal, e que ele vai dar um fim à história da grande rebelião, à história do pecado. Ou seja, por mais que pareça prolongada a história, e parece que tudo continuará do mesmo modo, né? Deus, ele vai intervir sim na história do universo,
E essa intervenção final de Deus para encerrar uma era de pecado, uma era de culpa, uma era de corrupção, de miséria, e entrar então um novo momento com novos céus e nova terra. Então essa intervenção é o que a Bíblia chama de Apocalipse, né? No termo geral, é a escatologia de que nós vamos tratar. Queridos, quando no início João obteve essa visão, e aqui nós temos a primeira visão, eu quero convidá-los a olharem para essa visão comigo. João estava prisioneiro na ilha de Patmos, do mar Egeu. João foi o último dos apóstolos. Pense comigo agora e considere que já viviam aqui os apóstolos ou a igreja primitiva por volta do ano 95 da era cristã. Interessante é que nesse tempo, todos os apóstolos já haviam morrido, Restava tão somente João. Já havia morrido Pedro, Tiago, todos os demais, Paulo também já havia morrido, restava tão somente o apóstolo João. E esse tempo era um tempo de muitas perseguições, sob o domínio do imperador romano Domiciano. A igreja estava sofrendo muitos martírios, muitas pessoas sendo mortas, irmãos sendo mortos, irmãs, pessoas perdendo seus filhos, perdendo seus entes queridos. A igreja passava por um período profundo de muita assolação por parte do Império Romano. De maneira que João, depois de ter sido lançado, conforme diz a tradição, a história, dentro de um tacho de azeite fervendo, e Deus o livrou, de modo que ocorreu ali um prodígio, um milagre. Então Domiciano decidiu lançá-lo ou mandá-lo prisioneiro, exilado, para uma ilha do mar Egeu. João muito velho, João certamente talvez tivesse aí quase que os seus 90 anos de idade, já idoso, pensando na igreja, porque ele levava uma preocupação, porque afinal ele, juntamente com os demais apóstolos que já haviam morrido, foi que haviam pregado, ensinado a igreja, o povo, despertado a esperança a respeito de Cristo. Estava lá João na ilha de Patmos, quando de repente ele estava em oração, estava em espírito, ele ouviu uma voz por detrás de si que dizia: João, o que vês escreve num livro. Ele olhou para ver quem falava com ele, e ele teve uma visão. E esse foi o primeiro arrebatamento, e essa é a primeira visão de João. E o que ele vê? Ora, ele vê 7 candelabros de ouro. Eu creio que todos aqui devem saber o que é um candelabro, né? É aquele pedestal com 7 hastes que sustenta, nós pensamos aqui em velas, né? Mas no tempo primitivo, tempo antigo, ali era mesmo um azeite, como se fossem 7 lâmpadas de fogo mesmo para iluminar. Entende? Ele viu 7 candeeiros de ouro, todos acesos, resplandecendo, e no meio dos candeeiros ele viu um semelhante a filho do homem, com uma veste talar, ou vestes talares, ou seja, vestes que iam até os pés, vestes longas. Ele observou que a aparência deste homem, desse ser, que é identificado como aquele que esteve morto e tornou a viver, era de majestade, era de glória. Seu rosto resplandecia como o sol, seus olhos como chamas de fogo, saía da sua boca uma espada afiada, e seus pés brilhavam e reluziam como um latão reluzente, como que passado numa fornalha, de maneira que ele ficou ali extasiado com aquela revelação, com aquela visão, de modo que ele caiu aos seus pés, prostrado e com certo temor no seu coração. É com esta visão aqui que se abre o livro do Apocalipse. Eu pergunto para os irmãos, o que essa visão significa? O que nessa visão, nessa primeira visão de João, que abre este livro, qual é a mensagem de Deus, como nós devemos entrar nessa visão, para que todo o restante do livro, de fato, se torne algo grandioso aos nossos olhos. Irmãos, é preciso reconstruir o contexto da história de todo o universo. Tudo começou na eternidade passada. Basta que você leia o livro de Ezequiel, no capítulo 28, e lá você terá, embora um texto tipológico, de tipologia,
Mas você tem como tudo originou-se. Deus criou o universo, ele criou anjos, criou seres angelicais, e então a Bíblia diz que havia um ser, que era um querubim, o querubim da guarda, que estava acima de todas as criaturas que Deus havia criado. É o que se chama Lúcifer, de acordo com a Bíblia na versão Vulgata. Na sua Bíblia talvez você não encontre a palavra Lúcifer, mas está lá na Vulgata, na sua Bíblia você vai encontrar o termo estrela da manhã. Esse ser que gozava de um acesso pleno à presença de Deus, que estava acima de todas as criaturas, a Bíblia diz que um dado momento ele se rebela contra Deus, é a chamada queda de Lúcifer, quando ele deixa de ser um anjo de luz para ser diabo, que é adversário, ou que seja acusador, para ser Satanás, que é adversário. Há uma rebelião, há um rompimento. A Bíblia diz que ele arrasta consigo a terça parte de todos os seres celestiais criados por Deus. De maneira que, embora ali ele seja expulso da presença de Deus, ele não pode permanecer nos céus, mas ele permanece agora separado, existindo. Eu fico pensando, talvez essa seja a consideração da maioria dos seres inteligentes na época. Ora, por que Deus simplesmente não pôs um fim ao diabo tão logo ele surgiu? Evitaria muitas coisas, porque se Deus tivesse banido, não somente da sua presença, mas banido o maligno e todos os seus seguidores do universo, o universo estaria livre, né, dessa tragédia que é o pecado em todo o universo. Mas imagine que esse anjo caído, quando ele se levantou contra Deus, a Bíblia diz que ele se levantou na multiplicação do seu comércio. Ou seja, não pense que ele falou assim: olha pessoal, todos os anjos do universo, eu sou um ser caído, eu sou perverso, eu sou mau, eu sou diabo, eu sou demônio, eu sou Satanás, e quem quiser se dar mal comigo, que venha comigo. Foi assim que ele fez? Não, pelo contrário. Ele começou a tecer uma série de acusações contra o Eterno, dizendo que Deus era egoísta, por que ele quer o trono só para ele? Por que toda honra é só para ele? Por que toda glória é só para ele? Por que só ele? É lógico, ao longo da Bíblia, Deus, centenas e centenas de vezes, vai declarar: porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Não há Deus fora do Eterno. Mas o maligno foi trabalhando isso nas mentes e nos corações, e assim na multiplicação do seu comércio, ele foi criando uma mancha em torno do nome, em torno da pessoa, em torno do caráter do Altíssimo. De maneira que criou-se uma dúvida. Imagine se Deus, né, movido talvez por um sentimento impensado, né, matasse o maligno, destruísse, talvez ficaria assim no universo. Lúcifer tinha razão. Ninguém pode falar nada que Deus simplesmente, mata, destrói, e tudo fica por isso mesmo. Então é melhor ficar todo mundo pianinho, todo mundo adorando, glória, glória, aleluia, né? A vida inteira, porque se alguém fizer qualquer coisa, ele mata. Então Deus, e não pense que isso era sem propósito, isso já é a economia de Deus, isso já está cumprindo a vontade de Deus. Deus já está construindo um caminho pelo qual, ao caminhar nele, Deus haveria de se revelar. A economia de Deus visa a revelação de Deus a todo o universo, para que naquele último dia, quando todos no universo, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se curvar diante dele e toda língua confessar que ele é o Senhor e o único Senhor, isso vai ser uma declaração não por força de violência, mas uma declaração que foi gerada mediante uma revelação de Deus profunda para todo o universo. Todo o universo está passando por uma história. E ao longo dessa história, Deus vai se revelando. Ele vai se mostrando. E ainda que no início ficasse ali, né,
aquela imagem, é como que Deus falasse assim: tudo bem, maligno, pode ir, mas na história nós ainda vamos nos encontrar. Não pense você e nem pense o universo que Deus simplesmente fez vistas grossas. Não, nada disso. Você pode ir, mas a história está aí, está decretada. Deus já decretou todos os marcos principais da história, e nesse caminho até o fim, Deus haveria de se encontrar com ele. Nós sabemos que esse conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás, que começou lá no princípio, ele foi transferido para a terra. Quando Deus ali criou no Éden, o homem, a mulher, o colocou ali, o que aconteceu? Lá estava também Satanás, oculto na serpente, Gênesis capítulo 3, que então enganou a mulher com a sua astúcia, e ao enganar, a mulher comeu do fruto que não deveria, deu ao seu marido, que por sua vez também comeu, e agora o homem criado ficou sendo escravo do maligno, escravo do pecado, escravo de todas as mazelas que o pecado operou em todo o universo. Os irmãos sabem da história. A partir daí, o maligno vai multiplicando sobre a terra a sua natureza. O pecado vai tomando de conta de toda a terra. Gênesis capítulo 6, Deus tem que destruir aquela porção da terra, porque a maldade já havia enchido toda a terra. Capítulo 10 e 11 de Gênesis, nós vemos como que os pós-diluvianos, a descendência de Noé salva no dilúvio, também se corrompe, e assim a terra vai se multiplicando em violência, se multiplicando em pecado, até então em que nós chegamos em um momento crucial da história. Nós estamos caminhando para a primeira visão de João, acompanhe. Paulo diz que na dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. É o momento em que o próprio Deus, ele entra na história. Isso porque ele se faz criatura, ele se faz criação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E para que ele veio? Aqui está o grande detalhe. Muitos falam: Jesus morreu na cruz, ele veio morrer na cruz para nos salvar porque nos ama. Ora, isso é verdade, mas isso é apenas uma pequena parte da verdade. Muito mais do que salvar o homem porque ele o ama, está na revelação do próprio Deus ao universo, está numa revelação de quem é o maligno. Isso tudo, toda essa revelação vai promover uma profunda adoração ao eterno. Até os incrédulos, os ímpios, os ateus, os demônios, os caídos, todos, por fim, vão adorar o eterno, porque todo joelho vai se dobrar diante dele. E vamos caminhar nessa direção. Vamos buscando e construindo a história para chegar no Apocalipse, para que o Apocalipse não seja um livro recortado e descontextualizado desse conflito. Ali Deus se faz carne e entra na história, porque havia um encontro marcado com aquele que caiu lá no início com Satanás. De modo que num dado momento, está em João capítulo 12, versículo 31, Jesus olha para os seus discípulos e fala aquelas palavras belíssimas, porém tão pouco compreendidas. Ele fala: olha, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. E eu fico pensando, se eu estivesse lá, ele fica procurando: Senhor, então cadê as armas, né? Onde estão aí as foices, né? Onde estão os martelos, os machados, as facas, aí os canhões, para a gente poder batalhar. É um exército, porque para expulsar, para destronar o príncipe deste mundo, certamente haveria de ter uma grande força, ou não? Se nós fôssemos aqui elaborar um plano para destronar o príncipe deste mundo, imagine só quando os Estados Unidos foi lá destronar o Saddam Hussein. Vocês lembram da guerra? Como que ele foi guerreando, bombardeando, destruindo, matando, assolando, até por fim pegá-lo naquele buraco? Vocês lembram da história? Então imagine agora o príncipe deste mundo. Quanta força não deveria ser utilizada para destroná-lo? Mas aí é onde se encontra a sabedoria de Deus.
Não é sem razão que Jesus Cristo, encarnado e crucificado, é chamado de a sabedoria de Deus. Quando ele diz que chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo, ele dizia com respeito à sua morte na cruz do Calvário. Seria ali o primeiro encontro de Deus com aquele ser que caiu na história. Não é que eles não tivessem visto antes, é que este é o encontro em que começa-se ali a decidir os destinos. Atente bem para isso, porque amanhã, pela manhã, nós vamos falar da segunda visão, em que se tem um rolo na mão, selado com 7 selos. E lembre-se que para poder abrir este livro, desselar esse livro, romper os lacres desse livro, é dito que não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz sequer de olhar para esse livro. É onde surge então o Cordeiro, o único que é digno. E por que o Cordeiro é o único que é digno? O Espírito Santo não é digno? O Pai não é digno? Eu diria, dentro da economia de Deus, não. Vejam, cuidado com as más interpretações. Não é que o Pai não seja digno, porque em si mesmo ele é digníssimo. Ele é Deus. Eu quero dizer que dentro dessa economia divina, só o Cordeiro é digno, por essa razão em que ele entrou na história, e agora na história, feito criatura, e sendo ele criação, ele começa, mediante a sua obra, na cruz do Calvário, inicialmente, a decidir os destinos. Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi um mero martírio. Cuidado. Não pense que Jesus foi um mero homem que morreu crucificado, porque no seu tempo, não, para. Aqui nós estamos dentro de um conflito cósmico, que inclui todo o universo. No momento em que Cristo foi ser julgado, em Anás, Caifás e Herodes e todos aqueles lugares, até a crucificação, todo o universo estava com os olhos voltados para um momento de decisão. Ele disse, chegou a hora de ser expulso. E ainda haverá um outro momento, que é um outro encontro, que nós falaremos isso no domingo, no sábado à noite, quando é dito que há um vale chamado Vale da Decisão, em que Cristo, na história, vai ter um outro e novo encontro, depois do Calvário. Hoje vamos ficar apenas aqui no Calvário. E então, Jesus Cristo, ele foi preso. Os irmãos sabem de toda a história, como que ele foi traído por um de seus discípulos, e ali começou uma experiência real de encontro com o maligno, em que começa-se a decidir os destinos. É por isso que a morte de Cristo está intimamente ligada ao livro do Apocalipse. Não é sem razão que no Apocalipse você vai encontrar 30 vezes a palavra Cordeiro. Cordeiro. Ao se referir a Cristo, não o chamam de Cristo, nem de Jesus, nem de Filho do Homem, nem Filho de Deus, mas por 30 vezes é o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. Ou seja, o Apocalipse sempre resgatando a memória do Calvário, porque o livro do Apocalipse, na verdade, ele tem um fundamento, falaremos disso amanhã, e o seu fundamento de tantos juízos é certamente um deles, é a cruz no Calvário, e o outro é o trono no céu. Mas veja que agora, quando Jesus é preso, ali é Deus encarnado. Que você nunca pense na crucificação como se ali um homem, ou um mero homem fosse preso. Não, ali é Deus encarnado que foi preso. Quando ali no Monte das Oliveiras, homens maus e perversos chegaram ali com paus e com pedras e cordas nas mãos e amarraram a Jesus Cristo. E Jesus falou assim, tantas vezes eu estive com vocês lá no templo, lá em Jerusalém, vocês nunca me falaram nada, ficaram só, e agora como a um cão, vocês vêm me prender? E essa expressão parece que ela está na Bíblia exatamente para nos fazer pensar. Imagine que Deus falava naquele momento, às suas criaturas caídas, como a um cão.
Ou seja, homens maus e perversos vão prender o Filho de Deus, vão prender o Deus encarnado, como diz em João 1,18, o Deus unigênito. E ali ele é preso, ele é amarrado com cordas, ele é cuspido no rosto, e durante toda aquela noite ele é levado de um lugar para o outro para ser julgado pelos homens. Poderíamos até criar a seguinte frase: o dia em que Deus foi julgado pelos homens. Já pensaram nisso? Como pode o homem julgar a Deus? Eles não sabiam disso. Eles viam apenas um nazareno, é verdade. Mas não se pode escapar a ideia de que julgavam ao Deus encarnado. Colocaram uma venda nos seus olhos e começaram a golpear a sua cabeça, dando socos no seu rosto. E um deles dizia: se tu és profeta, profetiza quem foi que te golpeou. Ora, ele podia falar muito bem, porque ele não precisa de venda e nem de desvenda para falar ou para ver. Ele sonda os corações, ele sabe de tudo. Mas como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele tinha que permanecer como um cordeiro, para revelar a todo o universo que Deus é amor. Que Deus não se revolta. Que Deus simplesmente ele não age com os sentimentos caídos do maligno e dos homens caídos. Ainda que Deus vai exercer toda a sua ira no final, mas essa ira dele tem bases e tem fundamentos, que falaremos amanhã. E agora cuspiam no seu rosto. Não sei se alguém que já foi cuspido na face. Eu nunca fui. Mas eu imagino que deve ser uma vergonha muito grande, é um desprezo muito grande. É um desprezo. Cuspir na face de Deus, o homem caído, perverso. E começaram a zombar dele. Bem, ele é rei. Se ele é rei, então todo rei precisa de quê? De uma coroa. Faça uma coroa para o rei. E zombando dele, cravaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos. E como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. E zombando dele, outro teve uma outra ideia. Os homens são cheios de ideias, né? Bem, se ele é rei, já tem a coroa, ele tem que ter um manto real. Colocaram um pano sobre ele, cobriram-lhe. Ele é o rei. E o povo, os homens maus, soldados, se prostravam diante dele em escárnio e zombaria. Mas era Deus. É lógico que eles não podiam ver, mas zombavam dele. Ah, irmãos, às vezes o pecador é terrível, né? Eu fico pensando, mesmo no espírito, como estamos aqui agora, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jesus. Gente, eu fazia o céu cair na cabeça deles tudo. Mas esse é o segredo da redenção. É como que ali ele tem que sofrer, como sendo ele Deus. Ele não fez caso de ser Deus. Ao contrário do maligno, que não sendo Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. É uma inversão. É o oposto. E ali ele ficou, ali ele permaneceu, sendo cuspido, maltratado, colocaram a coroa de espinho, o manto. Aí outro teve mais uma ideia. Todo rei tem que ter um cetro. Pegaram uma cana e colocaram na mão dele. O rei tem um cetro de ouro. Colocaram uma cana na mão dele. E lá ele ficou. Humilhado, zombado. Bateram nele. Chicotearam-no. 40 açoites. 40 açoites. Quando ele não aguentava mais, de um lado para o outro, levaram-no diante de uma multidão, colocaram ao seu lado um dos homens mais perversos da época, aos olhos de todos os homens, porque diante dos olhos de Deus todos são tanto quanto. Colocaram um homem chamado Barrabás, um homem que estava preso, um homem que sofreria a morte, a condenação naquele dia.
ele seria condenado à morte naquele dia. E aí perguntou ao povo, Pilatos foi lá como, tentando escapar do juízo vindouro. Perguntou, quem vocês querem que eu solte? A este homem chamado Cristo, o Nazareno, em quem eu não vejo nenhuma culpa, nenhum dolo, um homem de quem ninguém pode acusá-lo de nada, ou Barrabás? E aquela multidão, irmãos, quantos ali não estavam que foram curados por ele? Que não comeram dos pães multiplicados, que não viram seus prodígios. E agora, diz a Bíblia, o povo a uma voz clamava, solte Barrabás. E Pilatos perguntou, a quem vocês querem que eu crucifique? E o povo gritava, crucifica-o a Cristo, crucifica-o. O que é que vocês querem que eu faça com esse chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. E nesse momento, o universo inteiro assistia a esta cena. Haja vista que o universo não caído, e mesmo os caídos, mesmo os anjos caídos, principados, eles viam aquilo ali, eles sabiam que aquele desprezado, aquele condenado, era Deus encarnado. E é por isso que ali se revelava. Ali se revelava, talvez não aos homens, porque os homens não podiam ver quem ele era, mas ao universo. Porque o universo viu o momento da encarnação, da concepção, do nascimento, do crescimento. Lembro que uma vez Jesus entrou numa sinagoga, e logo 2 endemoniados se prostraram diante dele, está em Marcos no capítulo 2, dizendo, o que vieste fazer aqui? Sabemos quem tu és, é o Filho de Deus, por que vieste nos atormentar fora do tempo? Ou seja, os demônios sabiam quem ele era. E agora, depois que o povo pediu, crucifica-o, colocaram-lhe nas costas a cruz que deveria ser de Barrabás, muito desproporcional àquele que havia de levar, que Barrabás era um homem forte, grande. Aí colocaram aquela cruz de Barrabás em Cristo, e aquele Barrabás, não pensa que, Barrabás não, era eu e você. Barrabás era tão somente alguém ali, que o Evangelho coloca para representar aquele que de fato deveria morrer, que era você, que era eu. E aquela cruz, portanto, simbolicamente era nossa. É colocada sobre o Cristo de Deus, que a carrega, e é levada até o monte chamado Caveira, Calvário, Gólgota. E ali cravaram-lhe as mãos, com pregos, cravaram-lhe os pés. E não fique medindo o sofrimento, não. Quanto dói. Muitos morreram na cruz, queridos. Muitos morreram crucificados. Não é? A questão não é a morte de cruz. A questão é o que isso representa, sabendo que aquele que ali está é Deus. O peso está em você considerar que aquele que estava na destra do Pai, cheio de glória, de honra, de louvor, de adoração, ele não julga, o fato de ele ser Deus, ele abre mão, ele se esvazia da sua glória, e então ele vem à terra, ele abre mão para entrar nessa história, movido por uma única razão e sentimento: obediência ao Pai. Mostrar ao universo o que é obedecer por amor, não por medo. Porque ele poderia se negar, falar, não, eu sou Deus, sou filho de Deus, eu sou Jesus Cristo, eu não vou. Mas não. E ali o universo vê aquela cena. Pregaram-lhe as mãos, os pés, cravaram então a cruz ali no chão, fincaram-na, e ali ele ficou exposto por 3 horas. Os irmãos sabem da cena toda. Depois de algumas cenas que aconteceram no Calvário, o filho olha, ergue a cabeça com muita dificuldade e diz ao pai as palavras memoráveis, Pai,
está tudo consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Foi sepultado num túmulo novo. José de Arimateia e Nicodemos pediram que desse a eles o corpo de Jesus, que foi retirado da cruz, foi colocado no túmulo. Colocaram uma pedra, colocaram o selo ali do rei, lacrado. Os discípulos, que eram poucos, os apóstolos, né, os 12, com algumas mulheres ali, com medo de também serem mortos, escondidos nas casas, tal. Um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 28, que ao findar do sábado, capítulo 28 de Mateus, ao findar o sábado, vocês não sabem que o sábado dos judeus findam no pôr do sol, não? Esse negócio de meia-noite é coisa de ocidental, né? Ao findar o sábado, ou seja, quando o sol se pôs, ao surgir o primeiro dia da semana, então foi exatamente quando o sol se pôs, né? Ali no pôr do sol, quando o sol entrava, a noite chegava, quando Miguel desceu dos céus, por ordem do Pai, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, olhando para a tumba, disse: filho, o teu pai te chama. E ressurge no primeiro dia da semana, o novo homem, Jesus em ressurreição, não mais naquele corpo débil, aquele corpo corruptível, no sentido de se degradar, mas agora um corpo de glória, de poder. Agora é o Cristo ressuscitado. Ainda que poucos o verão deste modo, Maria Madalena, algumas mulheres, depois Pedro, João, Tiago, eles vão ver aqueles primeiros apóstolos. Jesus, por 40 dias após a sua ressurreição, ele aparece aos apóstolos ali, falando a respeito do reino de Deus, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 4. Os discípulos agora têm plena certeza de que ele está vivo, porque eles estiveram com Cristo ressurreto, eles comeram com Cristo ressurreto. Por vários momentos estiveram juntos ali com Jesus Cristo ressuscitado. Eles não tinham dúvida alguma disso. Tocaram nele. Tomé tocou nas feridas de Cristo. Não foi assim? Todos ali, né? Jesus falou assim: olha, vede que eu não sou nenhum fantasma, vede que fantasma não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Foi uma coisa maravilhosa. Pensa numa coisa bendita, aquele início de comunhão. 40 dias de comunhão com Jesus Cristo ressuscitado, comunhão íntima e particular. Não mais no meio das multidões, nas montanhas, não. Só ali, aqueles seletos apóstolos com algumas mulheres. Que coisa maravilhosa, né? Eu queria estar lá naquele tempo. Depois disso, o Senhor falou assim: olha, eu tenho que voltar para o Pai, mas é o seguinte, eu vou, mas eu vou voltar. É preciso que eu volte ao meu Pai, eu tenho que tomar posse do reino. A obra de redenção se encerrou, mas a obra de tomar posse do reino vai começar agora. E vocês vão, enquanto minha noiva, minha igreja, meu corpo, meu povo, vocês vão permanecer aqui na terra. E eu lá nos céus. Nós vamos trabalhar juntos. Eu de lá, vocês de cá. Saiam. Comecem em Jerusalém. Vá para Samaria, Judeia, até os confins do mundo. Vão em todos os lugares e digam a todos os homens que eu estou vivo. É a mensagem do Evangelho. Diga que ainda que eles olhem para o mundo caído e vejam tanta maldade, a morte, que veja ali as angústias, as doenças, as maldades, as perversidades. Não é assim que nós vemos o mundo? Quem aqui assiste o Corta Pra Mim? Você assiste o Corta Pra Mim? Só tem coisa ruim. Tantas mazelas,
diga para todos aqueles que crerem no meu nome que existe um fim. Eu vou voltar. Vocês estão pensando que eu venho uma vez, aí sou crucificado, sou humilhado e fica por isso mesmo? Não, calma. Eu penso que os anjos dos céus, aqueles que assistem lá diante de Deus, e mesmo os discípulos, Senhor, o Senhor já morreu, já foi humilhado, já ressuscitou, então agora resolve o problema. Não existe essa expectativa, não? Esse desejo no seu coração? Não, calma. Calma. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E digam a eles, a todos os que crerem em mim, que eu vou voltar. Que a minha igreja tenha no coração a esperança. Tenha a expectativa. A marca da igreja é a esperança. Ele disse que voltaria, ele vai voltar. Irmãos, e Jesus subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, os discípulos viram ele subindo, e agora eles olharam, estavam só eles, né? E agora que é o problema. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois da ascensão de Cristo, vem o Espírito Santo, batiza, constitui um só corpo, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, começa a pregação da palavra. Começa em Jerusalém, daqui a pouco Filipe está em Samaria, e daqui a pouco aqueles que estiveram ali de tantas nações em Jerusalém vão voltando para as suas terras de origem, levando a mensagem do Evangelho. E a igreja que começou com 120 já era 3.000, depois já era 5.000. Daqui a pouco pensa num povo fervoroso. Um povo que pensava 24 horas, dia e noite, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Aí a grande expectativa de muitos, se não da maioria, era o seguinte: Pedro viu Jesus, João esteve com ele, comeram com ele, depois da ressurreição, mas esses que agora creram, não. Esses que agora creram, eles creram mediante a pregação dos apóstolos. Vocês entendem isso? Eles ouviram Paulo pregar, Pedro pregar, João pregar, os demais apóstolos pregarem, e ao ouvirem, eles foram alcançados pela revelação do Espírito Santo, creram no Evangelho, mas não viram Jesus. Eles não viram. Eles criam, mas não viram. E agora, essa igreja poderosa, ali do livro de Atos dos Apóstolos, tão fervorosa, tão grandiosa em feitos, começa a ver Tiago morrer ao fio da espada. Bem, Tiago já não vai ver mais Jesus voltar, né? Se bem que eles não tinham a escatologia que nós temos hoje. Sabemos que os mortos estavam em construção ainda. Depois, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Depois o outro foi esquartejado. O outro apedrejado. E um por um dos apóstolos foram morrendo. Morrendo. E a igreja começou a ver que ela estava ficando, em relação aos apóstolos, órfã. Aquelas pessoas que davam tanta força, encorajavam, foram indo embora, um por um. Mas tem outros, tem os presbíteros, tem os mais velhos, tem os primeiros, né? E ali começou a morrer muita gente, famílias, crianças, pai de família. E a igreja começou a ser assolada ali depois da destruição de Jerusalém, dali para frente. Já acabou tudo e foi destruindo. Quando chega no final do primeiro século, por volta do ano 90, 95, alguma coisa nesse sentido, só tinha João de todos os apóstolos vivos. E agora ele é tirado e é lançado prisioneiro e exilado numa ilha do mar Egeu chamada Patmos. O único apóstolo lá, a igreja assolada aqui. Uma igreja. Vocês sabem que nós crentes, né? Nós não somos o que muitos pensam que nós somos. Super-homens e mulheres maravilha.
Nós somos, como diz a Bíblia, vaso de barro. Quem aqui é vaso de barro? Conhece suas limitações, suas fraquezas. Não é complicado? Ora, imagina a igreja do final do primeiro século, ali. Jesus disse que voltaria. E ele não voltou. E nós achávamos que ele viria tão rápido, vendemos nossos bens, demos para os pobres, distribuímos tudo. Expectativa. Aí sempre tem alguém que fala assim, vem cá gente, será que... Os apóstolos falaram que eles viram, né? Eles comeram, estiveram lá, mas e... Será mesmo, né? Vocês têm esse negócio? Será mesmo? O que vocês acham, pessoal? Vai que eles todos não estiveram muito claros, a gente não quer pecar, né? Talvez não entenderam bem a mensagem. E agora está aí todo mundo morrendo, a esperança minguando, a confiança lá embaixo, a tristeza, talvez a mesma tristeza que os apóstolos tiveram antes de saber que Cristo havia ressuscitado. Como estiveram ali presos, ali dentro do cenáculo, antes de ver o Cristo ressuscitado. O próprio João, na ilha de Patmos, eu imagino, 90 anos de idade. Já velho, cansado, no mar Egeu, num domingo, no dia do Senhor, Coriaques Remera, é o dia pertencente ao Senhor. Não é o que dizem do Apocalipse alguns comentaristas, que fala o dia do Senhor, como se João estivesse arrebatado no dia da vinda dele. Não, dia pertencente ao Senhor. Curiaques, que vem de curiacos, de cúrio, quer dizer exatamente, ali é um adjetivo, né? É um dia pertencente ao Senhor, portanto o dia da sua ressurreição, conforme a igreja concebia naquele tempo. Porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor o ressuscitou, foi no primeiro dia da semana que ele apareceu para os discípulos, em vários primeiros dias da semana, e foi no primeiro dia da semana que o Espírito Santo foi derramado, e agora estava João, porque no primeiro dia da semana a igreja partiu o pão, era a ceia do Senhor, todo o primeiro domingo eles partiam o pão. Então estava ali João sozinho, talvez pensando na igreja, né? Os seus irmãos ali assolados. O próprio João estava um pouco desanimado. Talvez pensando, o Senhor prometeu, falou. Não era para menos, né, queridos? A igreja primitiva tinha essa expectativa de que ele voltaria logo, mas de repente eles percebem que não era daquele modo. Quando então João estava ali, em oração, diz a Bíblia, eu estava em espírito no dia do Senhor, quando ele ouviu uma voz por detrás dele, chamando-o por seu nome. João. E João, ele ouve aquela voz. Eu creio que lá no seu interior, no seu profundo, ele estremeceu. Porque por muitas vezes ele ouvira aquela voz. Ele conhecia aquela voz. E aí ele disse, voltei-me para ver quem falava comigo. E esse é o ponto aqui da primeira visão. É assim que o Apocalipse começa. É esse sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, de dúvidas. Basta que vocês leiam o livro de Hebreus para ter uma ideia de como estavam os cristãos daquele tempo. E ao voltar-se para ver, ele disse, eu vi. Então a primeira visão é para trazer uma impressão correta. E é para corrigir conceitos a respeito da igreja e a respeito de Cristo. Essa primeira visão é como que começa, olha, antes de nós entrarmos no Apocalipse, você tem que ter uma compreensão correta do que é a igreja de Jesus. Porque ao olhar para a igreja do primeiro século, podia-se ver ruínas. Irmãos cansados de caminhar,
irmãos decepcionados, irmãos que perderam seus familiares, que perderam amigos, que perderam pastores, que perderam pessoas a quem eles amavam. Por martírio, muitos mártires haviam doado seus bens e estavam ali numa expectativa, mas Jesus não tinha voltado. Voltei-me para ver. Essa noite, o convite é: você precisa se voltar. Voltei-me quer dizer convertir-me. Há uma conversão no coração, uma conversão no olhar, para que você enxergue. O quê? Enxergue o quê? 7 candelabros. Gente, vamos lá, pessoal. Voltei-me para ver 7 candelabros de ouro. Aleluia. Gente, quando João voltou para olhar, que ele pensou que ia ver pedra e mato e árvore, tudo, que ele estava numa ilha, o que ele viu? Ele viu. Vamos lá. O que ele viu? Um candelabro de ouro grande. Todo de ouro. Ouro maciço feito de uma peça só. Sem emenda. Um castiçal de ouro. Com as suas tochas brilhando, resplandecendo, aquecendo. Outro candelabro. 3, 4, 5, 6, 7 candelabros de ouro. João ficou maravilhado. Que visão era essa que João estava ali, né, recebendo? E ele disse, e no meio, não era do lado, não era longe, não era, era no meio dos candelabros, entre os candelabros, ele viu um. Calma, não sei quem era ainda, diz que é semelhante a filho de homem. Mas sabia-se que não era homem, porque homem não tem olhos de fogo, não tem o rosto como o sol, tem? Mas ele viu que era como filho de homem, no meio. E esse ser que ali estava era majestoso, era maravilhoso, era grandioso, cheio de glória, cheio de dignidade, cheio de poder e cheio de autoridade. Tem que se voltar para ver, irmãos. Você não pode sair daqui sem se voltar para ver. E ver. E esse que estava ali no meio, vestia-se como um autêntico e típico sumo sacerdote. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ali havia os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que cuidavam do templo. E quando o candelabro estava ali se apagando, porque o seu pavio já estava queimado e com aqueles morrões, e aí o sacerdote vinha e limpava ali o lugar, né, onde se tinha o pavio, e limpava, tirava os morrões, e pegava a botija, enchia de azeite, e colocava um novo pavio, para brilhar e para resplandecer. E ali estava aquele sumo sacerdote, cuidando daqueles candelabros, e ele tinha 7 estrelas na sua mão direita, e o seu aspecto era maravilhoso, o rosto brilhava como o sol, uma espada que saía da boca, uma cinta de ouro à altura do peito, vestes talares, os seus pés como latão reluzente, resplandecendo, cheio de majestade, de glória. E João caiu prostrado diante daquela visão, e prostrado com a cara ali em terra, o rosto em terra, ele ouviu a voz que dizia, não temas. Aquele homem colocou as mãos no ombro de João e disse, não temas. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele agora, não temas. Não temas. Porque o coração de João estava cheio de temor, não somente pela visão, também,
mas tantos temores acumulados no coração, em razão da história da igreja. Não temas. Pastor, eu acho que aqui esse não temas é porque João ficou com medo da visão. Não. Na verdade, esse não temas aqui fala muito mais do que João sentia em relação à igreja. E eu vou provar pelo texto. Porque os irmãos não estavam morrendo. A igreja não estava, humanamente falando, perecendo. Aí olha o que ele fala: não temas. Eu sou o primeiro e o último. A igreja não vai sucumbir. Mas parece que vai. Eu já vi muitas vezes. E eu disse, agora vai. Vocês nunca viram, não? É porque quando nós olhamos com um olhar de homem. E você, às vezes, quer resolver o problema da igreja com sua força natural. Eu também, nós. E o Senhor da igreja diz, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sei, Senhor, mas é os irmãos que estão morrendo e vão morrer muitos. Pois é, João, é porque eu estive morto. Eu entrei na morte, a morte me abraçou. Eu desci às partes mais baixas da terra e lá eu permaneci por 3 dias e 3 noites. E quando todos e tudo pensava que eu estava morto, eu saí da morte. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não há por que temer. Não há por que temer a morte, os martírios, as dificuldades. João olha quanto aos mistérios que você viu aqui desses candelabros. Eu quero que você saiba, esses candelabros são as igrejas. Éfeso é a igreja do 1º século, Esmirna do 2º século, Pérgamo 3º e 4º século, Tiatira do 5º, 6º até o 16º século. Depois nós temos Sardes, a igreja da Reforma, século 17, século 18. Século 17, Filadélfia, século 18, Laodiceia, o último candelabro, século 19, século 20 e século 21. Nós estávamos lá na visão de João. Nós estávamos lá. Essa visão diz, olha João, em primeiro lugar, você tem que contemplar a minha vitória. É a vitória do Cordeiro. Porque quando o mundo de então, e mesmo a igreja que veio depois da morte dos apóstolos, quando eles não tinham muita certeza, ou quando a dúvida humana entrava no coração, porque eles não haviam visto, o Senhor se revela em glória, em poder, em dignidade, em majestade, em honra. E diz assim, olha, escreve essa visão e envia às igrejas, para que a igreja ou as igrejas possam ter-me não tão somente como Nazareno. É verdade que ele foi o Nazareno, é verdade que ele sofreu, que ele foi humilhado, tudo isso é verdade, isso não pode ser apagado do universo. Mas o Deus a quem nós servimos, o nosso Cristo, é um Cristo de glória, é um Cristo glorificado. E para que a igreja veja quem ela é. Quem a igreja é? Ela é um candelabro de ouro. O ouro fala da natureza divina. O candelabro em si fala da sua função, testemunho. Vós sois a luz do mundo. Pastor, mas parece tão bonita essa visão, mas quando eu olho eu não vejo tão bonito assim. É porque uma coisa é o que a igreja é em essência, porque foi gerada por Deus. Mas há um detalhe, é a contingência, é a relatividade da igreja na sua história. Aí nós vemos uma igreja
vacilante, uma igreja que se apostata, uma igreja que se desvia, uma igreja que abandona o primeiro amor, uma igreja que recebe doutrinas de Balaão, doutrinas dos nicolaítas, e aí você tem os capítulos 2 e 3, que vai descrevendo essas igrejas ao longo da história, como que ela se corrompe tão facilmente, se degrada, mas é um candelabro de ouro por aquilo que Deus gerou nela. Mas na sua humanidade, no seu andar, na sua trajetória, vê-se claramente os desvios dos homens. Não confunda os desvios dos homens, as fraquezas dos homens, as ambiguidades dos homens, a relativização do andar dos homens com a igreja enquanto candelabro. Você não pode jamais desprezar a igreja de Cristo. Ainda que você, ao ler a sua história, na escritura ou na experiência, você veja ali os desvios. Olha as 7 cartas. Olha as 7 cartas. Quantos desvios não temos aqui? Doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, doutrina dos nicolaítas, abandono do primeiro amor, casamento com o mundo, casamento com a política, e a chegar ao ponto de colocar em Cristo para fora, fecharem as portas e falar: nós aqui damos conta por nós mesmos, nós somos Laodiceia, nós somos suficientes, a ponto de ver a Cristo como um mordomo, que ganha ali 10% e é obrigado a nos servir do jeito que nós queremos. Já vi gente em restaurante olhar para o garçom e falar assim: eu estou te pagando 10%, vai logo. Mas é assim que acontece com os crentes. Dá 10% de dízimo, agora Deus vai, comer na taba. Mas vocês nunca ouviram, não? Coloca ele na parede, se revolta contra ele. Isso fala demais. E aí, então, Jesus fala a essa igreja. E ele fala a Éfeso. Ele fala: olha, eu tenho muitas coisas a favor de vocês, dignas de louvores. Entretanto, algumas coisas que têm que ser revistas. Ele fala a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Somente 2 igrejas não recebem nenhuma reprovação, que é Esmirna e Filadélfia. Exatamente as 2 igrejas que representam a igreja do arrebatamento, sejam de vivos ou mortos. De todo modo, como o tema proposto é a vitória, não é assim? O Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional, não é da vitória? O Apocalipse fala de quê? Da vitória. De que fala o Apocalipse, queridos? Da vitória. O Cristo, no capítulo 1, já é um Cristo em triunfo. Ou não? A primeira visão é um Cristo em triunfo. Triunfou sobre a morte, sobre os homens, sobre tudo de mal. Agora ele está totalmente glorificado. Pastor, mas a igreja não é a vitória do cordeiro e da esposa, a igreja não está. É por isso que no final de cada carta, e aqui está um ponto que eu quero transmitir à igreja. No final de cada carta é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito está dizendo às igrejas, está dizendo a nós nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem essa noite tem ouvido a voz do Espírito Santo, que começa a abrir este livro para nós e começa a nos introduzir nessas visões que a cada uma delas vão abrindo como que janelas e dimensões dessa vitória. É um livro escrito para dizer: diga à igreja que a vitória é garantida, que ela não tema caminhar, mesmo com as suas ambiguidades, mesmo com as suas relativizações da vida, do falar, do viver, do praticar, do andar, porque nesse livro se anuncia previamente, antes de tudo,
que o cordeiro e a esposa já venceram. Nós vamos caminhar. A cada visão vai ganhando-se dimensão. A vitória vai ganhando dimensão. Se hoje você viu isso aqui, amanhã de manhã você vai ver isso aqui, ó. Amanhã à noite, domingo de manhã estará totalmente aberto. Em nome de Jesus. E a igreja então vai ter um renovo. Mas não é um renovo daqueles que você vai no congresso e ali ora, e vai pra... Não, é um renovo de fé. É renovo para você caminhar na tribulação. Não é achar que vai sair daqui e Deus vai abençoar com casa, com todo dinheiro. Não, é para você sofrer com a esperança, sabendo que o Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de esperança, é um livro de promessa, é um livro de garantia. Ao cabo de cada carta, é dito: você tem ouvidos para ouvir? Então, você precisa se posicionar. E esse é o grande problema, se posicionar. O grande problema dessas cartas aqui, leiam depois em casa, nós não temos como abordá-las exaustivamente. Seria uma conferência só para elas. Mas entenda que há muitas coisas negativas e tudo o que há de negativo nessas cartas são muito atrativas para nós, para a nossa carne. A doutrina de Jezabel é uma coisa belíssima. Pastor de Jezabel, calma, amanhã à noite, ao falar sobre a terceira visão, que é Babilônia, você vai ver que brilho não tem essa mulher. As cores, as riquezas, os banquetes que ela oferece, nos faz muitas vezes não nos posicionar. A doutrina de Balaão está presente nos nossos dias. Leia a história de Balaão e você vai saber exatamente qual é a doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Então, diante de tudo isso aqui, o Senhor diz: você precisa vencer as degradações da igreja. Você precisa ver, enxergar, entender a história, para que uma vez entendendo, você possa então falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, eu preciso ser um vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. E aqui nós temos a vitória da noiva, a vitória do cordeiro e de sua esposa. E aqui nós temos, de antemão, esses vencedores compondo a vitória de toda a igreja, ainda que sejam como que testemunhas daquilo que será finalmente. Mas já aqui nós temos a vitória do cordeiro e de sua esposa.